Para a aula de hoje, vamos utilizar um fio de espessura de 2 milímetros. Eu estou usando um fio 100% algodão e uma agulha de 2,5 milímetros. Inicio fazendo o anel mágico. Faço 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Agora, dentro do anel mágico, eu vou trabalhar 15 pontos altos. Então, nós vamos ficar com um total de 16 pontos, contando com as correntes iniciais. Para finalizar a volta, faça um ponto baixíssimo na terceira corrente. Inicio a próxima volta com 3 correntes, volto no mesmo ponto da base e trabalho um ponto alto. Essa volta nós vamos trabalhar 2 pontos altos para cada ponto da base. Vamos ficar então com um total de 32 pontos altos. Finalizamos então a volta, fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Faço uma corrente, volto no mesmo espaço e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, insiro a agulha e aqui vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Seguiremos fazendo um ponto baixo, um aumento, até o final da volta. Dessa forma, vamos ficar com um total de 48 pontos. Após finalizar toda essa volta, nós vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Esse acabamento é super simples e eu já expliquei aqui no canal diversas vezes. Coloco o fio na agulha, pulo um ponto da base, no ponto seguinte introduzo a agulha da frente para trás, volto no último ponto, bem dentro, e pego também a alça de fora. Trago a agulha para frente, agora insiro a agulha da frente para trás no ponto que havíamos pulado. Depois é só esconder a sobra de fio aqui por trás da peça. Você pode trabalhar as bases em diversas cores. Aqui eu dei algumas opções de cores, nós vamos fazer 5 bases. Agora eu vou mostrar como fazer os olhos das nossas peças. Aqui eu vou utilizar a laranja só para você poder ver melhor no vídeo, mas utilize a cor preta. Inicie fazendo o anel mágico e dentro dele trabalhe 5 pontos baixos. Após fazer os 5 pontos baixos, nós vamos cortar o fio e repetir aquele mesmo acabamento que fizemos com a agulha de tapeçaria.
Faça 2 para cada base. Com a base dos olhos prontas, nós vamos fazer agora um pequeno ponto aqui na parte superior com a cor branca, para fazer o brilho dos olhos. Ficará mais ou menos dessa forma. Agora nós vamos fazer o focinho. Eu vou iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência 5 correntes. Laço a agulha, insiro a agulha na terceira correntinha, busco o fio, laço e tiro todas as alças formando ponto médio. Na próxima corrente, trabalho um ponto médio. E na última corrente da base, vamos trabalhar um total de 5 pontos médios. Após fazer os 5 pontos médios, venho no próximo ponto e trabalho um ponto médio apenas. E na primeira corrente, nós vamos completar para ficarmos com um total de 5 pontos. Então, aqui neste primeiro ponto, nós vamos fazer mais 3 pontos médios, totalizando 5 pontos na mesma corrente da base, no mesmo ponto da base. Depois, vamos cortar o fio e repetir o acabamento com a agulha de tapeçaria. Após finalizar o acabamento, vou fazer aqui um bordado com a cor branca, para simular o focinho. Agora, nós vamos fazer o bico. Vou iniciar fazendo o nó corrediço. Na sequência, faço 4 correntes. Pulo uma corrente da base. Na seguinte, introduzo a agulha e trabalho um ponto baixo. Laço o fio. Na próxima, faço um ponto médio. E na última corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Depois, vamos fazer entre 2 a 3 correntes e inserir a agulha na primeira corrente, fazendo um ponto baixíssimo ou acabamento com a agulha de tapeçaria. Aqui eu desmancho aquele nó corrediço inicial e depois escondo as sobras de fio.
Com a base amarela, vou colocar a parte das emendas para baixo. Introduzirei a agulha na alça de trás de qualquer um dos pontos, busco o fio e trabalho 5 correntes. Após fazer as 5 correntes, volto no mesmo ponto da base e faço um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer 7 correntes. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Faço 5 correntes. E no próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo. Depois, vamos cortar o fio e fazer o acabamento. Finalizada esta base amarela, que corresponde ao pato, nós vamos colar o bico e também os olhos. Aqui eu vou utilizar cola de silicone, também pode ser cola quente, mas lembrando que você pode costurar a sua peça, tá? E este é o resultado do pato. Com a base rosa, eu vou fazer o porquinho. Aqui eu vou mostrar como que eu fiz essa orelhinha. Então, eu vou deixar alguns pontos de separação, eu vou deixar a emenda para baixo. E aqui bem no centro, ó, eu vou contar 2, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, vou introduzir a agulha, busco o fio, faço uma correntinha e trabalho 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto, apenas pegando a alça de trás de cada ponto. Após trabalhar os 4 pontos, faço uma corrente, viro a peça. Na sequência, faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Introduzo a agulha e busco o fio nos 2 últimos pontos, fazendo uma diminuição. Começo uma nova volta com uma corrente, trabalho um ponto baixo e uma diminuição igual à anterior. Para a próxima volta, faço uma corrente, viro a peça e agora vou trabalhar apenas uma diminuição. Depois de finalizar a diminuição, faço uma corrente e escondo as sobras de fio. Após colar todas as partes, o porquinho ficou dessa forma. Para fazer a vaquinha, eu utilizei a parte branca, a base branca, na verdade. Fiz as orelhinhas, deixei um espaço um pouco maior aqui entre elas. E agora eu vou mostrar como fazer o chifrinho. Vou inserir a agulha na alcinha de trás, do ponto próximo à orelha. Vou trabalhar uma corrente, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo, depois 2 correntinhas, pego as 2 alças do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, formando o ponto picô. Venho no mesmo ponto da base e trabalho ponto baixíssimo. Corto o fio. E agora, do outro lado, nós vamos fazer algo parecido. Para o outro chifre, insiro a agulha 2 pontos antes da orelha, busco o fio, trabalho uma corrente, volto, venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo, agora 2 correntes e um ponto baixíssimo, pegando as 2 alças do ponto baixo e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Após colar todas as partes, ficará dessa forma. Para fazer o cavalo, eu repeti aqui a parte da orelha, deixei aqui a quantidade de pontos de separação, parecida com a vaquinha. Introduzo a agulha na segunda orelha, aqui um ponto antes, e vou fazer aqui uma quantidade de correntes.
Farei 10 correntinhas para a crina do cavalo. Após trabalhar as 10 correntes, nós vamos fazer, a partir da segunda corrente, contando a da agulha, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada corrente da base até o final. Aqui no final, vamos fazer um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base, na mesma alça. Vamos fazer uma corrente, cortar o fio e seguir com o acabamento com a agulha de tapeçaria. Aqui você pode colar ou costurar a ponta da crina aqui na carinha do cavalo. Para fazer o focinho do cavalo, eu fiz um pouco maior, fiz com a cor branca, fiz com um total de 6 correntinhas, seguindo aquela mesma lógica dos outros focinhos. A parte da frente da cara do cavalo, eu fiz com 9 correntinhas e 8 pontos médios. Nós vamos colar aqui bem no centro, na forma vertical. Logo abaixo o focinho. Ficará dessa forma. Agora, para finalizar a última peça, vou deixar a emenda para baixo com a cor vermelha. Vamos fazer a crista do galinho. Vou inserir a agulha na alça de trás de qualquer um dos pontos aqui na parte superior. Faço 2 correntes, volto aqui no mesmo espaço e nós vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Depois, no próximo ponto, agora pegando a alça de fora, faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes. E no mesmo ponto da base, aqui na alça de fora, nós vamos trabalhar 5 pontos altos. Após trabalhar todos os pontos, faço 2 correntes, volto na mesma alça da base, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e sigo arrematando o fio com a agulha de tapeçaria. Espero que você tenha gostado do resultado das aplicações de crochê de hoje, com esses bichinhos da fazenda. E com eles você pode criar diversas peças, pode fazer aplicações. Você pode confeccionar chaveiros em crochê, móveis infantis. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou da ideia, não esqueça de deixar o seu like e um comentário me falando o que achou.